Presidente, começava por saudar o Sr. Secretário de Estado nesta sua primeira audição nesta Comissão e gostaria então de lhe colocar um conjunto de questões sobre o PRODER. Uma primeira questão, Sr. Secretário de Estado, é que não há aqui necessidade de justificações relativamente à situação, porque para nós, para o PSD e para o CDS, para os partidos do Governo, a situação era clara sobre a situação do PRODER, era clara, era conhecida, não é novidade nenhuma aquilo que encontraram. Por outro lado, a Troika, o acordo da Troika, quando os programas do PSD e do CDS foram tornados públicos no processo eleitoral, já o acordo com a Troika estava feito. Portanto, não há aqui propriamente novidade nenhuma, nem podem vir agora justificações para aquilo que tem que ser feito. Ou pelo menos diziam que ia ser feito, e se não for feito, assumem a responsabilidade da contradição absoluta com aquilo que andaram a dizer. E, portanto, não vale a pena estarmos a falar do futuro quadro. O acordo estava feito e você estava assinado e vocês foram até às eleições, não chegaram às vésperas de eleições e disseram, não, afinal, o nosso programa não é válido desde o momento em que assinámos a Troika. Não disseram isso. Que eu saiba, nem vocês nem o CDS. E os debates que tive lá no meu círculo mostram que não houve nada dessa reconversão do vosso programa, dos vossos programas. E, portanto, uma primeira questão que se coloca é o problema da sua reprogramação ou reformulação. Eu fiquei um pouco inquieto com a Sra. Ministra, em julho, mas admitia que estivéssemos no início, estivesse a tomar conta dos conhecimentos dos problemas, e, portanto, gostava de perceber, de facto, quais são as medidas de reformulação e reprogramação que vão ser feitas ao PRODER, que está nos programas do PSD e do CDS, PP. O Sr. Secretário de Estado falou de algumas questões, do atraso, da não execução, mas faltou falar-lhe de um problema claro do PRODER até ao momento. É a sua profunda desigualdade na sua aplicação. Em termos regionais, por exemplo, vai haver uma correção em termos regionais. Nós sabemos que na medida 111, só o Alentejo, só esta região, limpou 42% da despesa pública. Só o Olival, 17%. Vai haver correção? Do ponto de vista do investimento junto das pequenas explorações, que medidas vão tomar relativamente a isto? O que nós sabemos é que os projetos até 10 mil euros, pequenos investimentos, representam 62% dos promotores e receberam apenas 15% da despesa pública. Contrariamente, projetos acima de 1 milhão de euros, 4% dos promotores absorveram 40% das despesas contratadas. Só a Sociedade Barandas de Sousa e o Grupo Sobena absorveram quase 7% de toda a despesa pública, isto é, na medida contratada na medida 1.1, quase 9 meses mais do que toda a dos pequenos investimentos e dos pequenos produtores. Gostava de saber que correção é que vai ser feita. Sr. Secretário de Estado, relativamente ao problema do financiamento do PRODER, já foi dito muitas coisas, algumas coisas que eu gostaria de perguntar, mas já vou pronunciar-me naturalmente em função das respostas que foram dadas. Ano de 2012. O Sr. Secretário de Estado diz que ainda não pode dizer o valor que vai ser afixado porque o Orçamento de Estado ainda não está estabilizado. Ó, Sr. Secretário de Estado, alguma coisa já deve estar ensejada e estudada ao nível do Ministério da Agricultura. Ou então vocês não vão apresentar o orçamento dentro de 15 dias. Só se não vão apresentar. Se vão apresentar, têm contas, de certeza, feitas neste momento, inevitavelmente. Redução da coparticipação nacional. Por aquilo que percebemos, o Estado, o Governo, vai optar pela redução da coparticipação nacional. Isto significa, gostava de saber qual é a parte do PRODER que vai ser envolvida nesta coparticipação. É aquela que vai ser contratada futuramente, a partir de 2012, se vai já atingir alguma coisa de 2011, porque naturalmente isto significa que a perda global rondará 500, 550, 600 milhões de euros do ponto de vista global. E isto é grave. Isto é contrariar aquilo que também foi dito durante anos pelo PSD e pelo CDS nesta casa, que era o aproveitamento total. Estamos a reduzir, inevitavelmente, o investimento público e, fortemente, o investimento público na agricultura.
eu gostaria de saber, de facto, com rigor, quais são as medidas que vão sofrer deste possível corte de 500 a 600 milhões de euros. E depois esta questão que gostava de colocar ao Sr. Secretário de Estado. Vamos ter, perante o nível de absorção do que o programa neste momento já tem. Isto significa que nós arriscámos a ter 4 anos, estes que restam, e ainda 1 ou 2 do início, sem aplicação de investimentos. Sem apoios ao investimento, sem apoios à agricultura biológica, por exemplo, sem apoio a raças autóctones. Gostaria que o Sr. Secretário de Estado me dissesse o que é que vai fazer nesta matéria. Em matéria de financiamento, ainda, e relativamente ao ano atual, a Sra. Ministra, em 8 de setembro, falou ainda em mais 30 milhões de euros este ano. Depois, recentemente, no Prós e Contras, falou em mais 38 milhões de euros, o Sr. Secretário de Estado. Mas, de facto, pelas minhas contas e por aquilo que o Sr. Secretário de Estado aqui refere, para os 153 milhões previstos, inscritos no PIDAC, decididos unanimemente por todos os partidos, faltam 54 milhões de euros. Eu gostaria de saber se, de facto, é impossível que depois de toda a batalha que foi feita na Assembleia da República nesta matéria, os senhores agora venham dizer que não conseguem obter os 54 milhões de euros. Portanto, acho estranho os números que a Sra. Ministra vai indicando, aliás, variando no respectivo valor. Eu vou caminhar para o fim, Sr. Presidente. Nós quantos mais tempo vamos ter? Mais 3 e, naturalmente, uma terceira ronda para aquilo que for necessário, até porque temos aqui muita disponibilidade. Eu, relativamente ao problema da PAC, eu não queria discutir, nem queria hoje perder aqui, já acho que estamos, esta audição era exatamente sobre o PRODER, mas gostaria de lhe colocar uma questão que o senhor referiu relativamente ao problema das cotas leiteiras e da liquidação das cotas leiteiras previstas. Ó, senhor Secretário de Estado, mas não adianta nada que a PAC possa colocar lá cotas leiteiras. Quando lá chegarmos, estão liquidadas. O que eu gostava de saber é o que é que está a ser feito neste momento para travar o aumento que está a ser feito anualmente, que está a facilitar a tal aterragem suave. Isto é, quando chegarmos à aplicação da reforma da PAC, as cotas estão liquidadas. A reforma da PAC pode dizer o que quiser, estão liquidadas. Aliás, gostava de saber o que é que o Governo está a fazer para travar o aumento anual que está a ser feito. Que contestação está a ser feita sobre a possibilidade de alguns países que estão a ultrapassar a cota que têm de ser isentos de pagamento de cota. Porque o que está a acontecer neste momento é que já aquilo que nós e outros estão a produzir a menos, estão outros a produzir a mais com a bênção da União Europeia e as cotas ainda não acabaram. Portanto, se nós não interrompermos este processo, não adianta nada dizer que queremos que as cotas se mantenham na reforma da PAC. Obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria por uma questão formal aqui do funcionamento desta Comissão sobre a vinda de membros do Governo. Eu devia dizer que a situação tenha tido algumas variações. Depende de haver maiorias absolutas ou não. Quando há maiorias absolutas, a disponibilidade para vir não é sempre a mesma. É um facto. Foi um facto e julgo que, vamos lá ver se me engano, eu espero que me engane. Eu gostaria de registar que, por referências que o Sr. Secretário de Estado aqui fez, as afirmações que aqui fez, vai haver uma redução global do investimento na agricultura, por via da decisão de redução da comparticipação nacional, o que é estranho para um governo de 2 partidos que afirmavam e colocavam a agricultura como um setor estratégico decisivo para o país. Portanto, essa é uma questão central. Não me fale da falta de dinheiro, porque vocês sabiam, vocês não eram enganados pelo governo do engenheiro Sócrates. Quem pode dizer uma coisa dessas? Portanto, isso é sabido. A Troika, tudo isso é conhecido, não é nenhuma descoberta agora. Relativamente à desigualdade, eu gostaria de lhe dizer, Sr. Secretário de Estado, a explicação eu conheço-a, relativamente ao PRODER. O que eu quero é saber se vocês vão corrigir a desigualdade no território e a desigualdade entre pequenos produtores e grandes explorações. Se vão tomar uma reformulação do PRODER nesse sentido. Gostaria de dizer ao Sr. Deputado Fialho Isaac o seguinte: eu não tenho dúvidas que há grandes projetos que são bons projetos.
O grande problema é quando esses grandes, muito grandes projetos vão liquidando a possibilidade de financiar os pequenos. E, portanto, eu entro financiar os pequenos que não têm dinheiro e os grandes, então financiam os pequenos. Os grandes recorrem à banca. A Sovena podia ter recorrido à banca, por que não? Qual é a diferença? E devo-lhe dizer que os grandes projetos do olival no Alentejo, oxalá me engane, vamos lá ver se vão ou não liquidar de facto o melhor azeite do mundo, o azeite de produção tradicional, que continua sem as medidas de apoio necessárias no nosso país, que está a ser liquidado por uma concorrência não só da grande produção intensiva, mas também dos grupos da grande distribuição. Orçamento de Estado, registro que os senhores vão trabalhar para obter os 54 milhões de euros que faltam, embora devo dizer-lhe que a resposta a uma pergunta escrita ao Sr. Ministro das Finanças não me sossegou nada, mas registro as afirmações que aqui são feitas. Relativamente à liquidação das cotas em curso, ao Sr. Secretário de Estado, eu não teria preocupações nenhumas. Se isso não se estivesse a transformar em excedentes no norte da Europa, nesses países que até estão a ultrapassar as cotas e a quem a Comissão Europeia vai provavelmente perdoar a respectiva multa, e estivessem a ser descarregados esses excedentes em países como o nosso. 100 milhões de euros de importações só no primeiro trimestre. Não é por acaso. É porque esse leite está a ser vendido ao desbarato, provavelmente em dumping, aqui assim, no nosso país, com um problema, não um pequeno problema, é que está a liquidar a liquidar a produção leiteira aqui em Portugal. Regressando ao PRODER, Sr. Secretário de Estado, nós temos a medida 111 com um déficit no mínimo de 100 milhões de euros, as zonas desfavorecidas 60 milhões de euros, jovens agricultores 60 milhões de euros, medidas agroambientais 60 milhões de euros, um total de 280 milhões de euros. Gostaria de saber disto o que é que vai ser completamente garantido. Jovens agricultores, portanto, isto significa que vão abrir e vão reforçar esta medida, indemnizações compensatórias, se vão reforçar, acho que tem que reforçar, e medidas agroambientais. E relativamente às medidas agroambientais, gostaria de saber, de perceber o que é que vai ser feito relativamente, por exemplo, às raças autóctones, à agricultura biológica e à produção integrada. Vão abrir novos concursos? Os senhores percebem que o corte, por exemplo, nas raças, nestes projetos, podem inviabilizar projetos de jovens agricultores que tinham nestes projetos de investimento uma forma de viabilizar as suas exportações. Medidas de apoio à qualidade, tocando, por exemplo, produtores de mel no Nordeste Transmontano. O que é que vão fazer? Estava suspensa. Vão ou não vão abrir esta questão? E depois, Sr. Secretário de Estado, vou terminar, Sr. Presidente, este grande problema, programa na floresta portuguesa. Vão tomar ou não medidas no sentido de, pelo menos, absorver grande parte das verbas dispostas para a floresta? Ou a floresta, contrariamente a todas as ideias também que foram sendo desenvolvidas, vai ser a grande sacrificada do PRODER? Que medidas vão ser tomadas ao nível do funcionamento do Ministério, ao nível da burocracia do sistema, ao nível das exigências que estão a ser feitas aos apresentadores de projetos florestais, no sentido de que a produção florestal possa ter, de facto, e rapidamente, o apoio que o PRODER até ao momento não lhe deu. Basta olharmos para as taxas de execução que são conhecidas. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por dizer ao deputado Abel Batista que, de facto, primeiro não tive, de facto, essa consulta, mas a alteração é a alteração de uma regra que está escrita. E eu acho que isso é que não é bom, relativamente a membros do Governo. Mas gostaria de duas questões muito simples. Uma é o problema do pagamento, da atual situação de pagamento, que inevitavelmente cria dificuldades às explorações de menor dimensão, porque se torna impossível, digamos assim, obter crédito e, portanto, eles não conseguem apresentar recibos. Por outro lado, já aqui foi falado, o Sr. Secretário de Estado não referiu, mas eu gostava de lhe perguntar se vai ser criada ou não alguma linha de crédito suficientemente bonificada, permitindo à pequena e média agricultura, pelo menos, o acesso, digamos assim, a formas de financiamento, ou então substituem as formas de pagamento, regressando ao adiantamento de onde nunca se deveria ter saído, porque os problemas são conhecidos. O Sr. Secretário de Estado conhece situações em que o Governo atrasa, porque atrasa, eles não conseguem meter os segundos recibos,
e a situação degrada-se indefinidamente. Uma segunda questão muito rápida. É a seguinte questão, senhor Secretário de Estado. São vários os projetos em que, por responsabilidade da Administração Central, a plataforma informática não está a funcionar, os serviços não responderam a tempo, etc. Por atrasos da administração, as candidaturas não cumprem as regras e as exigências que vocês fazem em termos de prazo. E depois são penalizados por aquilo que é da responsabilidade da Administração Central. Eu gostaria de lhe perguntar se os senhores vão corrigir ou não este comportamento.